Maravilhoso, boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei que horas que você vai me ver, se você está vendo essa gravação ou se você está com a gente aqui ao vivo. A minha mãe linda está aqui comigo. Como é bom ter você aqui e todo mundo que está chegando. Gente, que o Senhor nos abençoe nesse encontro. E eu espero que seja mais uma oportunidade que o Espírito Santo vai encontrar para falar aqui no nosso coração, para nos ensinar segredos ainda mais profundos para essa temporada. Deus tem temporadas e é algo tão maravilhoso, porque se a gente parar para pensar sobre o poder da semente, às vezes a gente tem aquela máxima de dizer, olha, toda plantação tem colheita. E não necessariamente é assim, porque uma plantação, para que ela tenha colheita, não basta só você plantar. Você precisa entender qual é a semente que eu estou plantando, qual é a estação que eu estou. Essa terra está preparada, está boa, ela está com os nutrientes necessários, ela vai ter aquilo que precisa de água, de chuva, para que ela realmente faça a semente germinar? Porque se não tiver, não vai brotar frutos. Então, o que isso tem a ver conosco? Que quando a gente vem para cá, o nosso clamor ao Senhor precisa ser, Pai, que para essa estação, para essa temporada que eu estou vivendo agora, específica, e o meu coração esteja pronto para o tipo de semente que o Senhor quer colocar. Para que eu esteja preparada para a semente que o Senhor quer fazer frutificar, e eu esteja com o ambiente como um todo pronto para nutrir essa semente. É isso que o Senhor espera da gente. Então, o meu desejo é que assim seja, que esse nosso encontro possa ser um elemento que vá nutrir a terra do meu coração e do seu coração, para essa estação específica que você e eu estamos. E que aí, esta semente que Deus planejou, germine, gere flores que dão sombra, gerem frutos que alimentam, ok? Gere multiplicação, em nome de Jesus. A gente vai falar hoje sobre nosso lugar de adoração. E talvez, como naturalmente pode ser, quando a gente pensa em adoração, se pensar de forma imediata, a gente tende a associar com uma música, ou uma contrição de coração diante de Deus, ou algo que eu possa sentir e render a Deus graças, e que isso é adoração. Certamente isso é. Mas a adoração, quando a gente vai olhar para a Bíblia, ela é muito mais do que isso. A adoração, ela é um fruto, ela é um resultado de uma vida de relacionamento com Deus. Quando as minhas atitudes estão alinhadas com o que Deus nos ensinou na palavra, isso é adoração. Por exemplo, quando eu estou muito irritado, cansado, triste, mas a palavra me ensina que eu devo tratar o outro como melhor do que eu. E aí, por obediência a essa palavra, eu me esforço. Eu vou lá, tomo um banho e eu vou servir alguém. Eu posso servir com um alimento na minha casa, eu posso servir recebendo uma visita que não estava esperando, eu posso servir, de repente, com uma ligação para alguém, ou eu posso servir fazendo um material com mais excelência, que ainda que seja para o meu trabalho, ou que seja para alguém que me pediu, mesmo sem que eu esteja me sentindo completamente bem, pela obediência à palavra, de fazer com excelência, de servir ao outro, de tratar o outro como melhor do que eu. No momento que eu faço isso, isso é adoração. Então, o convite da palavra hoje é nos ajudar a perceber se eu estou no lugar certo da adoração. Porque o Senhor nos convida a adorar Ele em espírito e em verdade. Essa adoração em espírito, ela está falando sobre a essência, com a verdade íntima que você e eu temos. Que é algo que não necessariamente um ser humano consegue alcançar esse lugar. Talvez, em muitos casos, nem nós sabemos tanto o íntimo da verdade do nosso interior, mas o Espírito Santo conhece. Mas o Senhor está falando desta verdade em espírito com o mais íntimo do meu interior, mas com uma verdade genuína. Em alguns momentos, a sua adoração, ela pode ser uma oração sincera, dizer, Pai,
Eu não estou com a menor vontade de estar aqui, eu não estou com a menor vontade hoje de ler a Bíblia. Eu não estou com a menor vontade de lidar com aquela pessoa que já me tirou do sério, eu não estou com a menor vontade de fazer o meu trabalho hoje. Mas se eu preciso tanto do teu Espírito Santo me ajudando, eu quero te honrar acima da minha vontade. Nessa hora, eu estou me posicionando no lugar certo da adoração. Esta verdade, essa adoração em verdade, genuína, para falar ao Senhor aquilo que eu sinto, e me permitir em algum momento também que eu estou tão cheia de gratidão, tão cheia de gratidão, simplesmente parar por um tempo e agradecer ao Senhor. Eu estou fazendo isso em verdade também. Mas todos esses pontos, eles vão falar de um aspecto devocional, de oração, mas eles vão falar de um aspecto prático. Sempre assim, ó, o nosso Deus, ele é um Deus extremamente prático. Ele não espera de nós coisas que são intangíveis. E quando eu falo intangível, é uma coisa que não se explica. Talvez não. A grande parte das coisas que a palavra vai nos ensinar, ela vai dizer que pela mente humana é impossível eu conseguir interpretar. É impossível saber o resultado efetivo da minha adoração, porque quando eu adoro com uma atitude do meu coração, um ato devocional, eu não consigo tangibilizar isso. Isso é imaterial. É o meu espírito direcionando ao Espírito de Deus. Mas eu posso entender, o Senhor me permite pela palavra entender o que é uma atitude, o que são os frutos que vão me mostrar se eu estou no lugar certo ou no lugar errado da adoração. Ainda que a minha intenção possa me fazer pensar que eu estou no lugar certo, são com atitudes objetivas, observáveis, que o Senhor vai me ensinar para que eu perceba se eu estou no lugar certo ou não da adoração. E isso muda tudo, porque a palavra diz que o Senhor veio buscar adoradores. O Senhor está procurando esses. Aquele adorador que adora, como eu falei, em espírito, no íntimo e em verdade, com a sua plena verdade, com a sua total sinceridade, honestidade, clareza, de forma genuína diante de Deus. Então o Senhor está interessado nisso, ele está buscando isso. Então eu preciso olhar e pensar, eu estou no lugar certo da adoração? E aí a gente vai se fazer entender um pouco mais. Se você puder, abre comigo a tua Bíblia, lá em Marcos 16, 1, 6. Mas, de novo, se for algo que não está tão prático para você fazer agora, só se concentra me ouvindo com bastante atenção. É um texto um pouquinho mais longo, vai ser importante para que você compreenda a palavra aqui. Vai dizer o seguinte: passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamar a Jesus. Ele era logo após a sua morte na cruz. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, as Marias, a galera toda aqui: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Imagina só, elas estavam indo para embalsamar a Jesus, mas sabiam que os túmulos daquela época, eles eram fechados com pedra, mas não era uma pedrinha assim, ó. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, seja pela televisão ou porque você viajou para Israel e você pôde ver, mas assim, ó, é uma pedra, é absurdo o negócio, enorme. Um ser humano não daria conta sozinho de virar, e nós mulheres que temos menos força física, ainda mais difícil de conseguir fazer isso. Então, elas estavam lá preparando todas as coisas e pensaram, gente, como é que a gente vai fazer isso? Porque, só para que vocês saibam, tá? No paralelo disso, no paralelo dessa cena, os discípulos estavam todos devastados, perdidos, alguns em culpa, como Pedro, outros estavam indo para uma situação de tirar a própria vida, como foi Judas, outros que estavam dispersos, sem saber o que fazer. Então, assim, os discípulos estavam completamente devastados e perdidos nessa hora. Então, elas não estavam nem contando com a figura deles. A Bíblia não menciona exatamente isso, mas olhando o contexto e pensando a cena como um todo, era literalmente, olharam entre elas e falaram assim, como é que a gente vai virar essa pedra? Mas, chegando lá, elas olharam e viram que a pedra já tinha sido removida. No mínimo, abre uma antena. O que pode ter acontecido?
Pois essa pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito. Imagina que loucura, gente. Vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. É literalmente isso. Imagina você indo a um cemitério, ok? Uma pessoa faleceu, até aquele momento elas não tinham clareza da ressurreição propriamente dita. Então, quando você entra no túmulo, você vê um ser com aspecto todo vestido de branco, do lado direito do túmulo. É para ficar aterrorizado mesmo. Se coloca nesse lugar, eu ficaria. Imagino que você também. Ele, porém, o anjo, essa pessoa, essa figura, lhes disse: Não vos atemorizeis, não fiquem com medo. Busquem a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, porque ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham colocado. Então, tipo assim, olha isso aqui, está vazio, ele não está mais aqui. O que essa palavra tem a ver com o lugar da adoração? Tudo pela seguinte questão. Conta o texto que elas saíram para comprar incenso, comprar aromas, para embalsamar a Jesus. Elas foram comprar coisas para irem naquele lugar. Só que Jesus já havia dito de várias formas com que ele ressuscitaria. E a gente conhece muitas coisas que Jesus fala para a gente várias vezes, de várias formas. E a gente até vai se preparar para uma adoração. A gente vai se preparar para render a Deus algo, porque ele disse que estaria conosco, que voltaria. Eu acredito naquilo. Mas quando eu vou para um ambiente e algo espiritual acontece, às vezes a gente se treme todo. É como se de uma forma a gente crê, mas não crê. A gente crê ao falar, porque às vezes é até duro verbalizar que nós não cremos, mas lá no íntimo, na verdade do íntimo, existe dúvida ainda. E uma coisa importante para mim e para você: o Senhor não nos julga por haver incredulidade. Quando Jesus falava para Tomé, por exemplo, Jesus não julgava Tomé, Jesus não fazia uma repreensão, não ignorava Tomé. Tomé é conhecido na Bíblia como uma das pessoas que só acreditava vendo, né? Que ele tinha naturalmente uma incredulidade maior, e de fato ele tinha comportamento disso. Só que você não vê Jesus exortando ele no sentido de, como é que você está fazendo isso? Nossa, que pessoa incrédula, não anda comigo. Muito pelo contrário. Jesus explicava para Tomé, falava assim: olha, Tomé, é mais feliz. Quando a palavra vai falar bem-aventurado, ela vai dizer: é mais feliz aquele que creu sem ver. Por quê? Porque quando eu tenho fé, eu agrado a Deus. Ao agradar a Deus, ele me preenche. Era um pouco disso que Jesus estava falando. Mas por que eu estou trazendo esse ponto aqui? Porque nós vamos encontrar coisas na nossa vida que o Senhor falou, um aspecto aqui cognitivo nosso diz, verbaliza que crê, mas lá no íntimo, essa adoração no íntimo, em espírito e em verdade, muitas vezes ela ainda não está sólida numa fé inabalável. A expectativa do Senhor é que a gente olhe para isso e nos permita reposicionar. Faça essa oração sincera. Então o anjo não brigou com elas, falou assim: escuta, olha ao redor, ele não está aqui, vai procurar Jesus, ele ressuscitou. É assim que o nosso Deus faz conosco o tempo inteiro. Quando a gente foi lá, preparou tudo para adorar a Ele, preparou, eu vou para a igreja, estou me preparando para adorar. Eu compro uma Bíblia, eu leio minha Bíblia, estou me preparando para adorar. Eu estou lutando ali com um aspecto do meu caráter, estou preparando para adorar. Por mais que eu me prepare, quando eu vou olhar, quando eu vou me ver mesmo no ato, quando eu vou me ver na hora que eu preciso realmente manifestar uma fé, talvez eu me veja tão incrédulo, tão incrédula. O nosso Deus não vai nos condenar, ele vai falar assim: escuta, olha ao redor, ele não está aqui, ele ressuscitou, vá ter com ele, vá procurá-lo. O Senhor está nos convidando hoje para olhar o lugar da adoração. E aí, em cima disso, olhar o lugar da adoração, eu preciso entender que muitas vezes
Eu estou acreditando que estou adorando a Deus, mas eu estou me apegando a estruturas. Eu me apeguei que Jesus morreu numa cruz, ele foi sepultado, ele está no lugar com uma pedra enorme. Eu estou me apegando a isso, mas o Senhor está me convidando a enxergar que existem outros elementos, que quando eu vou até ele, eu posso me surpreender e por isso não temer. Vamos avançar. Às vezes viemos adorá-lo, levamos os nossos aromas, mas no fundo, sem crer que ele vive. Mas ele reina, Jesus ressuscitou. Havendo ele ressuscitado na manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelia 7 demônios. E partindo ela, foi anunciar, expelir, tinha expelido, tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Olha que coisa tremenda. Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena. Uma mulher que ela foi tomada, foi possessa por demônios, vivia uma vida realmente assim, ó, devastadora, uma vida devastada. Não foi para os discípulos que Jesus apareceu primeiro. Não é engraçado isso? Os discípulos estavam em prantos, acabados, devastados. Mas essa Maria, simples, essa Maria representa você e eu. Essa Maria somos nós. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o reverendo, não é o padre, não é o alto escalão religioso. São pessoas como eu e você, que talvez o Senhor curou de enfermidade, libertou de possessão demoníaca, tirou de casamento destruído, livrou da falência financeira. Gente cheio de história, de vida dura e difícil, mas que se encontrou com Jesus. E esse encontro com Jesus transformou a história e foi para essa que tinha sede, que tinha fome, que lá no íntimo, no fundo, de alguma maneira, tinha tanta saudade de Jesus, que falou assim, nem que seja para ficar um pouco, vou fazer a minha última adoração para ele no túmulo. Mas essa sede, essa sinceridade, levou a Jesus a aparecer para ela primeiro. E aí, pasme, esta mulher foi lá falar com aqueles que são os discípulos, falar assim, sai desse luto, o nosso rei ressuscitou. Então o Senhor quer nos fazer mudar o lugar da nossa adoração, nos entender isso, primeiro sabendo que Ele está vivo. É a primeira forma de nos posicionar adequadamente no lugar da adoração. Ele está vivo. Agora, qual que é o ponto aqui? Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, porque buscou com devoção, com intenção, com fome. Às vezes a gente está numa vida tão cansada que isso está consumindo a nossa fome por Deus. A gente está numa vida passando pelos mesmos problemas há tanto tempo que falta o entusiasmo. Eu estou tão triste que me faltou sede, que a tristeza sugou a minha fome, a minha sede por Jesus. E aí, de repente, você fala assim, não, Cama, eu tô na igreja todo dia, eu tô buscando a Deus, eu tô aqui na casa de paz com você, eu assisto pregação. Eu não estou falando disso, eu tô falando de algo que é vivo, numa atitude constante de se permitir adorar ao Senhor com cada um dos nossos comportamentos, com cada uma das nossas decisões. E aí, é nessa hora que a gente começa agora a fazer a diferença entre o que é adorar e o que não é adorar. Um dos pontos, quando a gente adora a estrutura mais do que a essência. O que é adorar mais a estrutura do que a essência? Eu adoro mais o ato de pegar, não, agora eu vou adorar a Deus, eu vou colocar um louvor, eu vou ler tantos minutos da Bíblia, eu vou fazer isso só em tal horário, e isso é adoração. Aí o dia que eu não consigo fazer isso, eu me sinto o cocô do cavalo do bandido. Ou eu me sinto perdida. Me entenda uma coisa importante. Eu não estou falando de não ter disciplina espiritual. Disciplina espiritual é um fator determinante para construir uma vida cristã genuína. O Senhor nos fala para fazer tudo com ordem e decência. O Senhor nos fala para buscar diligentemente conhecer a palavra. Vai falar que o bom obreiro, ele maneja bem a palavra, ele é diligente em fazê-lo. O nosso Deus é um Deus disciplinado, beleza? Agora, qual que é o ponto? Você já se pegou alguma vez que você vai para a presença de Deus para orar e muitas vezes
você tem aquela distração legítima, ou uma boa distração, você está lá, e é momento de você ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Só que como a gente está tão atarefado o tempo inteiro, fazendo tanta coisa, olhando rede social, aquela rolada o tempo inteiro de feed, aí a gente pega e olha para aquilo e não consegue nem se concentrar, não consegue nem entrar e ficar nesse momento de silêncio. Aí o que a gente vai fazer? A gente coloca um louvor. Ou a gente pega e a gente vai ler a Bíblia. Só que aquilo, na verdade, é uma distração, é uma fuga. Eu estou valorizando mais, estou adorando mais a estrutura do que a essência. Mais a estrutura do que a essência. Nessa hora eu saí do lugar da adoração, eu perdi o lugar da adoração. O Senhor espera que eu consiga estar atenta, atento, para perceber, talvez vai ter um dia que você vai sentar e o Senhor quer que você escreva a sua oração. Vai ter outro momento que Ele espera que você só fique em silêncio. Vai ter outro momento que você vai adorar lavando louça. O Senhor espera que a gente não se apegue à estrutura, para que isso não nos escravize, para que isso não nos engane, para que isso não seja uma distração. Então, se eu estou adorando mais a estrutura do que a essência, eu perdi a verdadeira adoração. Se eu estou adorando mais o ato de ir à igreja várias vezes, mas eu não percebo que tem aspectos que eu preciso descansar, por exemplo, eu estou saindo do lugar da adoração. Para mim, muitas vezes, é um grande desafio. Se eu fico mais tempo trabalhando do que mais tempo dedicando ao estudo da palavra, porque eu sei que esse é o meu momento, eu estou saindo do lugar da adoração, eu estou ali indo mais na estrutura, a forma de fazer. Existe uma essência sobre a forma. E, de novo, não é sobre não ter disciplina, mas é sobre deixar com que a essência de estar em Deus, de estar com Ele, de honrar a Ele, de ouvir a Ele, de prestar atenção nele, de estar sensível à companhia e à presença dele, ser maior do que uma estrutura rígida de adoração. Segunda questão que faz essa diferença. Quando adoramos o sábado e não Deus que nos deu a missão e um sábado para descansar. Aqui a gente tem pelo menos dois elementos principais. Um, para aqueles que guardam o sábado, que entendem o sábado bíblico, e outros para quem nem sequer sabe o que é o sábado. Isso cabe para as duas pessoas. Eu, a maior parte do tempo da minha vida, eu fui aquela pessoa que não deu a atenção para o sábado. Eu olhava, mas era sabe aquilo que a gente às vezes é seletivo, no que a gente olha da palavra? Eu já cometi essa falha. Mas era porque muitos anos eu não entendia o que realmente era o sábado de Deus. E aí, vamos ler um versículo que vai ajudar a gente a embasar isso que eu vou te dizer agora. Olha só. Ah, cadê aqui? Ó. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Continua, está em Marcos 2, 27. Mas aí Marcos 3, 1 a 4 traz uma visão, amplia isso aqui. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E estavam observando se o curaria. Então, os fariseus, os religiosos da época, estavam ali só de olho em Jesus para ver se ele ia curar aquele cara que entrou com a mão mirrada, com a mão com limitações. E aí estavam observando se ele curaria no sábado, para o acusarem. Por quê? A lei determinava que você não poderia fazer nada no sábado. O sábado corresponde desde a sexta-feira às 6 horas da tarde até sábado às 6 horas da tarde. Isso corresponde ao sábado. Beleza. Cadê aqui? Para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada. Jesus disse: levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles então se calaram. O aspecto do sábado, se eu olho para ele de forma religiosa, eu entendo que ele é só uma lei que eu preciso seguir e obedecer. Não posso trabalhar. Você sabia que existem locais que essa crença no sábado em si, ela é tão voraz, tão feroz, que você, em alguns casos, não pode tocar no botão do elevador? É uma coisa maluca. Por isso eles deixam o elevador já pré-programado para que ele abra em todos os andares. Isso que eu estou te falando é um fato.
E aqui a gente não tem nenhum ganho em fazer juízo de valor. Eu estou olhando para o que é a Bíblia, eu estou olhando para Jesus. O que Jesus está ensinando? O sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Então, o que o Senhor realmente quer me ensinar com o sábado? E aqui eu quero te convidar a abstrair o ensino. Não é puramente o sábado que o Senhor está querendo nos ensinar aqui, mas ele se encaixa perfeitamente nesse ensino. O sábado, como lei, como ordenança, como uma premissa que foi estabelecida na lei, se eu olho ela unicamente assim, sem entender a essência, eu fatalmente vou pecar ao guardar algo de uma maneira que a palavra não me disse para guardar. E isso cabe para tudo. Isso cabe se eu falo assim, Deus mandou eu falar a verdade, beleza. Aí eu vou lá, em detrimento de falar a verdade, eu sou uma pessoa grosseira e ignorante. Isso não é sinceridade, é sincericídio, como alguns falam, né? Então, se eu sou alguém legalista, eu vou lá e vou ser implacável com o meu irmão, mas eu esqueço a essência, que a essência é que eu tenho que amar o outro, tratar o outro como melhor do que eu. Então, o sábado se encaixa nisso. O que é a essência do sábado? O sábado que a palavra nos ensina é que o nosso Deus nos deu uma missão para executar. Deus nos chamou para trabalhar. Deus trabalha, Jesus trabalha e nos chamou para trabalhar também. Mas existe um momento, existe que a fé daqueles de que se Deus é o meu sustento, eu posso descansar contemplando ele. O sábado que a palavra ensina, ele é o sábado de que eu contemple o meu Deus, de que eu descanse. Sábado não é só um dia da semana, muito pelo contrário. O sábado é uma atmosfera, é um lugar aonde você e eu entramos com uma consciência de que o Senhor me deu uma missão para fazer, mas é Ele quem sustenta. Por isso eu posso descansar. Por isso eu posso confiar. Isso é tão mais profundo. Eu posso não trabalhar nenhum sábado na minha vida e ainda assim estar distante do verdadeiro lugar da adoração que o sábado propõe a ser, que é essa contemplação, que é esse descanso. Como isso é desafiador. Eu olho para a minha vida e eu vejo um desafio tremendo nisso. Confiar no nível de saber que se ele me chamou para uma obra, se ele me deu a minha família, se ele me deu a vida, ele é quem sustenta. Gente, como é fácil falar isso de boca e como é eu olhar para dentro. Talvez você e eu vamos olhar e vamos ver tanta coisa que não está no lugar certo da adoração. Eu me apego à estrutura, eu me apego àquele ensino de forma mecânica, mas eu esqueci a essência. Eu falo que creio, mas na hora do dia a dia, quando eu vou olhar para dentro do meu coração, eu vejo tanta dúvida. Nessa hora, eu saí do lugar de adoração. O Senhor não quer isso para nós. Quando adoramos ao dinheiro mais do que aquele que nos proporcionou saúde, talento e recursos para multiplicarmos e usufruirmos. O dinheiro não é um problema. O amor ao dinheiro, que é o problema que a palavra fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa disso, já... Opa, peraí que saiu aqui meu texto. E por causa disso, já muitos se desviaram do caminho da fé, trazendo às suas vidas muitas aflições e sofrimentos, que está lá em 1 Timóteo 6,10, que é o amar o dinheiro. A nossa preocupação pela falta é amor ao dinheiro. Talvez você não seja uma pessoa mesquinha, que tem dificuldade em dar, que tem dificuldade em repartir, mas talvez você e eu podemos ser pessoas que têm medo da falta. Uma vez uma pessoa falou uma coisa que me chamou a atenção. Já reparou como é que é a nossa oração para agradecer o alimento? A maioria de nós, eu digo por mim pelo menos, eu não sei, mas quando eu vou orar pelo alimento, uma das primeiras coisas que eu oro é: Senhor, não deixe faltar. Que nunca falte alimento nessa mesa. A primeira coisa que nos move é a falta, é o medo de não ter. No final do dia, isso é amor ao dinheiro. Por quê? O que é o amor? É uma confiança, é uma devoção. Quando eu temo faltar, e aqui eu tô falando olhando nos olhos seus aqui, como quem fala consigo mesmo, como quem olha no espelho, como é desafiador isso.
Como é desafiador confiar que a segurança não está no dinheiro, porque acredite, a gente sabe, o dinheiro traz uma segurança. Por quê, Camila? O dinheiro compra uma boa casa, o dinheiro compra um bom convênio, o dinheiro compra um carro que te protege numa tempestade de você estar na rua e você tem um transporte mais seguro. O dinheiro proporciona com que você cuide melhor da sua saúde, que você se alimente melhor. Até que na questão da alimentação, isso tem algumas ressalvas, porque os alimentos mais nutritivos não são os mais caros, muito pelo contrário. Mas ainda assim, te permite, por exemplo, ter uma rotina de tratamento, de várias coisas em relação a uma saúde preventiva, que talvez com menos recursos você teria dificuldade. Então, sim, é hipocrisia dizer que o dinheiro não dá segurança. Só que a verdadeira segurança, ele não dá, porque ele não tem esse poder. Só que nós vivemos numa educação há milênios, literalmente desde que o mundo existe. Há uma briga do meu coração, do seu coração, sobre um reinado. O dinheiro é colocado na Bíblia como um dos únicos, as únicas entidades, as únicas esferas espirituais que dividem senhorio com Jesus. Jesus, quando ele foi falar sobre dinheiro, por que eu digo isso? Porque ele falou assim, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é a representação das riquezas na Bíblia. Porque há de servir a um, amar a um e odiar o outro, servir a um e não servir ao outro. Não é possível servir a dois senhores. Dois senhores. Você não vê Jesus falando isso de outras coisas. A palavra coloca o dinheiro nesse patamar. Você entende o risco do nosso coração? Por isso que, se eu estou tão apegado ao dinheiro, com esse amor, que é essa confiança, fatalmente eu em algum momento vou sair do lugar da adoração. E o Senhor quer nos chamar para trabalhar isso com Ele. Não é ouvir isso e falar assim, beleza, agora, a partir de agora, amanhã eu já tô, tá tudo certo. Não. A expectativa de o que eu tenho que fazer ao ouvir essa palavra é ir e ter com Deus pautas para trabalhar. Você já fez alguma coisa? Eu vou tentar pegar um exemplo que seja tão simples quanto isso. Tão simples quanto, sei lá. Vou pegar um exemplo bem bobo, que cabe para todo mundo. Vou pensar o cabelo, tá? Você já teve alguma vez que você falou assim, que você olhou pro seu cabelo, isso serve para homem e para mulher, o homem vai observar menos, né? O homem vai observar, de repente, uma calvície ou cabelo branco. Mas a mulher, você já viu que você alguma vez olhou pro seu cabelo e ele estava quebradiço? Estava assim, todo opaco? E aí você aí você falou assim, cara, eu preciso fazer um tratamento, preciso fazer alguma coisa. Aí você foi lá, você estudou sobre o que dá o que deixa opaco o cabelo. Você foi ver que alimento que dava para poder ajudar nisso. Você foi ver algum produto. Aí você assistiu vídeos sobre aquilo. E aí você foi e aplicou, você aplicou aquele, enfim, você fez uma série de coisas. Você fez um processo e um tratamento. E isso, de alguma maneira, foi melhorando o teu cabelo. E se você não fez nada disso, você ficou sempre constantemente irritada porque não melhorou nada do seu cabelo. Eu vou usar essa metáfora boba para falar de uma coisa extremamente mais poderosa. Essa relação de quando eu vou e faço um tratamento com o meu cabelo, ou quando eu não faço nada com ele, é a mesma coisa quando eu olho para uma área na minha vida com Deus e ela está opaca, ela está sem fruto, ela está desalinhada. Eu posso olhar para aquilo todo dia e aquilo vai me incomodar porque eu estou olhando no espelho, eu sei os resultados da minha vida. Eu sei que aquilo está desalinhado. Só que enquanto eu não sentar e fizer este tratamento, ter essa pauta com Deus, levar esse tema, chegar, se for o ponto, anotar as suas orações com o Senhor, estudar sobre aquilo, buscar intencionalmente sobre aquilo. Enquanto você e eu não fizermos isso, a gente vai continuar só sabendo que aquela área está uma área morta, está uma área opaca, está uma área quebradiça. Quando eu só precisava sentar e fazer um tratamento. E de pouquinho eu ia começar a ver, olha, meu cabelo até começou a crescer um pouco, já não tem mais tanta ponta dupla. Caramba, olha só, ele já está com a raiz mais hidratada. O Senhor espera que a gente faça esse tipo de tratamento com Ele, tema por tema. Tema por tema. Não vai ter final até que Jesus volte, mas é tema por tema.
E esse lugar da adoração, esse lugar da adoração, o Senhor quer que a gente consiga olhar e ver, eu estou em lugares da adoração errado. Ele quer que eu faça uma migração para o lugar certo. Do amor ao dinheiro, que é ou a avareza, ou a escassez, ou o medo da falta, para um trabalhar diário de gerar confiança no Senhor, de conseguir levar para Ele os meus temores, de ser honesta e honesto. Isso é adoração. Essa atitude constante e começar a ver, ó, um pouquinho de melhora todo dia. Escuta, nós precisamos olhar um pouquinho de melhora todo dia na nossa vida. Um pouquinho de melhora todo dia. Trabalhando esses temas, um pouquinho de melhora todo dia. Um pouquinho todo dia. Ao final de uma semana, ao final de um mês, ao final de um ano, ao final de uma década, ao final de um jubileu de 50 anos. Quem nós vamos nos tornar? Cada vez mais a imagem e semelhança do Senhor. Adorando no lugar certo. Não estrutura, mas a essência. Não um ritual, uma cerimônia. Ah, eu vou na igreja todo dia que é culto de ceia. Mas depois, se não é ceia, tá tudo bem. Meu Deus, se eu, misericórdia, comer comida, já pensou alguém que comeu comida da macumba? E aí, me permita o que eu tô falando aqui, tá? A gente tem um medo terrível disso, e eu tenho total respeito sobre o teu medo, porque se você falar para a Camila fazer isso, a Camila também não faria, mas a questão é o seguinte, por que que aquilo que foi consagrado por mal, eu tenho tanto temor de se eu vou comer aquilo, e não estou dizendo que você tem que comer, me entenda bem, mas se eu entendo que eu estou comendo a ceia, não é um mero ritual. Porque se for um mero ritual, não faz sentido nenhum. Se eu só vou na ceia, porque, bom, tem que ir, né? É um culto importante. Não, eu estou reafirmando a minha aliança com Jesus. Há um movimento espiritual que está acontecendo nisso. Há um movimento espiritual. Há mesmo nível de fé e não no ritual. Não crer no rito. Não crer naquela incredulidade, não aquela fé mística, que é a fé mística que tem, se for ver uma comida consagrada a outros deuses. Não é essa fé mística que o Senhor espera de nós. É uma fé por saber, eu estou neste momento, reafirmando a minha aliança com o Rei da Glória. Se ele disse que alguém que come indignamente pode morrer, imagina alguém que come reconhecendo, discernindo a grandeza que está no nome, do sangue, no corpo de Cristo. Eu vou para um lugar de adoração que não é um ritual, é espírito e verdade. E a gente vai encerrar aqui. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles pareceria ser o maior. Mas Jesus lhes disse: para reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou o que serve? Porventura, não é quem está à mesa? Neste mundo, sim. Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Ele está aqui dizendo o seguinte: no nosso mundo, quem está na mesa é o maior. Mas Jesus diz: eu, sendo Deus, eu sou o que serve. É um dos maiores níveis de adoração. Um dos lugares maiores de adoração é o servir. É o servir. É o servir em várias formas. Servir com o conhecimento, servir com o tempo de compartilhar a palavra, servir o nosso cônjuge, servir nosso filho, servir nossos pais. Servir uma pessoa que eu conheci recentemente e ela tá no meio da rua perdida. Eu tô com muita pressa, mas ela tá perdida. Ela precisa só de uma informação. Parar, ouvir com atenção, ouvir com bondade e servir ela com uma informação adequada. Servir é outra coisa que nos leva para o lugar de adoração. E aí a gente está aqui encerrando o nosso encontro de hoje. E eu quero convidar você a alguns instantes. Orar como quem pede ao Espírito Santo para que ele traga clareza e revelação. Quais coisas na minha vida eu acho que eu estou adorando e eu não estou, Senhor?
qual atitude, qual forma de pensamento, qual decisão, que parece tanto, tanto que eu estou adorando, mas eu nem sei que não sei. Eu quero desenvolver esse projeto contigo. Projeto da sua vida espiritual. Projeto da sua vida de adoração, das pequenas coisas. Talvez você olhou aqui e o sábado seja uma estrutura que parecia que você estava adorando a Deus. O sábado no sentido de, não, eu descanso, eu confio em Deus. Deixa eu te mostrar se realmente está na adoração plena disso. Talvez o dinheiro, talvez o rito, um ritual de uma estrutura de servir a Deus de uma forma. Deixa Ele te revelar, para que você tenha o privilégio de entrar nos lugares com os seus aromas, que é a sinceridade do teu coração, e seja onde você for, mas que você possa contemplar a Jesus, contemplar a Ele, porque quando a gente vê Ele, tudo muda. Feche seus olhos, nós vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada por isso, pelo privilégio de te conhecer um pouco mais, Senhor. Eu oro por nós, Pai. Eu oro para que a gente tenha a revelação disso no nosso espírito. Nós precisamos tanto da Tua presença, nós precisamos tão desesperadamente de entender isso no nosso espírito. Porque certamente cada uma dessas coisas que a gente falou, ela, para a maior parte de nós, ela não é uma novidade. Nós já ouvimos, nós acreditamos, mas quando a gente olha para a prática da nossa vida diária, ainda tem tanta estrutura que a gente adora mais do que a essência de estar contigo. Por mais que a gente ame a Jesus e não seja pessoa gananciosa, mesquinha, ainda estamos tão apegados, Senhor, ao amor ao dinheiro que se traduz por meio do medo da falta, por medo da insegurança de algo não acontecer. Senhor, talvez a gente acredita que tem descansado em Ti, mas quando a gente vai olhar lá no fundo, nosso coração está tão atribulado ainda, tem tanta ansiedade, e isso é a manifestação de uma ausência de confiança verdadeira. E com isso a gente não está no lugar de adoração. O lugar que o Senhor veio procurar, o Senhor veio procurar adoradores, Pai. Nos ajuda nisso em nome de Jesus, como nós precisamos, Pai. Eu oro por mim e por cada um dos meus irmãos que estão aqui agora ao vivo, que vai assistir essa gravação. Senhor, em qualquer tempo, o Senhor sabe a estação que nós precisamos dessa palavra. E para cada um de nós aqui, na sua devida estação, que esta palavra, Pai, possa nos sacudir, possa nos amadurecer, possa nos despertar e possa, Senhor, nos dar o ímpeto de ir buscar esse desenvolver diário. Que a gente tenha coragem, Pai, de ter pautas contigo. Conversas honestas, didáticas, como quem se abre para o Espírito Santo remodelar coisas, para que a gente não simplesmente, como foi falado na questão do cabelo, que eu não simplesmente olhe aquilo e me frustre dia após dia, sem fazer nada. Não, que a gente olhe para aquilo e entenda, existe um tratamento possível. Esse tratamento vai exigir passos, mas esses passos não é uma estrutura meramente, há uma essência de rendição, uma essência de ir com fome, com sede, uma essência de buscar servir para quebrar as nossas estruturas e enganos, que vai na contramão desse mundo e nos permitir de verdade um coração que adora em espírito, lá no íntimo, e com verdade, com honestidade, com sinceridade, com simplicidade. Que assim seja, Pai, para o louvor da Tua glória. E que o nosso coração, para esta temporada específica, esteja pronto para receber a semente que o Senhor sabe que é a semente que tem que germinar. Que nosso coração seja uma terra boa, que a gente possa se expor a todo nutriente, a toda água, a todo ambiente, a toda luminosidade que é preciso, que é necessário, para que essa semente desta temporada de agora floresça na nossa vida e que a gente possa te adorar com tudo que nós temos em nome de Jesus. Amém. Amém. Te abençoo. Eu não sei se você gostaria de compartilhar algo, seja um testemunho, seja um pedido de oração. Se você quiser, eu quero que nos próximos minutos, enquanto eu vou falar aqui com a câmera por um minutinho mais, eu quero que ou você escreva um texto aqui, ou você abra o seu microfone. Se você não escrever um texto nem abrir o microfone, eu vou entender que você está bem só recebendo e não tem nenhum pedido de oração específico. Amém? Agora, você que está aqui pela primeira vez e
aqui, ou talvez nesse ambiente de ouvir a palavra, e alguma coisa mexeu com você. E talvez você nunca teve uma oportunidade direta, objetiva, de aceitar a Jesus como um guia central da sua vida. Sabe como quem toma o seu livre-arbítrio e literalmente declara: Jesus, eu quero que o Senhor me guie. Talvez você fez isso em pensamento, talvez você fez isso só no seu coração, mas sabe que a palavra de Deus, ela nos ensina que existem formas que o mundo espiritual responde àquilo que nós estamos clamando. E a Bíblia diz que todos nós, você e eu, a gente pecou. Pecar é errar o alvo. Em algum momento da nossa vida, pelas nossas decisões conscientes ou inconscientes, a gente saiu do centro da vontade de Deus. Isso fez um abismo, fez uma distância. Isso é o pecado. Como consequência de estar longe da presença de Deus, tudo mais acontece. A tristeza vem, a gente se torna resmungão, a gente se torna pessoas que talvez age de maneira com que fere o outro, seja por uma mentira, seja por um adultério, seja por uma omissão, seja por ser alguém que age de forma violenta, seja alguém que age por cair e se afogar numa depressão. Longe de Deus, nós estamos suscetíveis. Eu vejo a sua mensagem já, Ju. Estamos suscetíveis. Mas a palavra diz que o Senhor se importou com isso e sabia que a gente não dava conta de fazer esse caminho de volta para Ele. Então, Jesus morreu numa cruz. O salário, a consequência de que o pecado traz. Esse afastamento de Deus trouxe a morte para o nosso espírito. Jesus morreu naquela cruz para pagar um preço no mundo espiritual da minha morte e da sua morte. Todos nós pecamos e ficamos longe da presença de Deus, afastados. Mas a palavra fala aqui, se eu creio no meu coração e reconheço que eu pequei, que meu pecado me afastou de Deus, mas eu creio no meu coração que Ele é Senhor e eu o recebo e confesso com a minha boca, que é como quem usa o seu livre-arbítrio para declarar, nessa hora a palavra diz que a salvação entrou na minha vida. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Se essa palavra tocou o teu coração, isso não é uma emoção. Lembra, estamos falando de uma temporada. Se o Senhor te alcançou nessa temporada, esse é o seu momento de entregar a sua vida a Jesus de uma forma muito simples. Basta crer no seu coração e confessar com a sua boca, como a palavra diz. E ela é legítima, leal, ela não mente. Por isso eu te convido, repita comigo essa oração, crendo no íntimo do teu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e que o meu pecado me afastou de ti. Mas hoje eu ouvi a tua voz. Eu declaro que eu me arrependo. Eu me arrependo de ter seguido o meu próprio caminho. E eu te peço hoje, me perdoa, me recebe como teu filho, porque eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu sei que ainda que eu morresse hoje, eu já estaria em seus braços. Em nome de Jesus. Amém. Te abençoo. Se você fez essa oração pela primeira vez ou se você se reconciliou com Jesus, eu quero te fazer um convite. Vai lá no meu Instagram, Cap Likeness. Me manda um DM. Eu gostaria muito de conhecer você e ter o privilégio de orar pela sua vida. Te abençoo em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver a mensagem da Ju. Paz, gostaria de uma oração pela minha vida financeira. Amém, Ju. Vou orar por você agora. Em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço pela vida da Juliana que está aqui. Te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom, a tua palavra diz, e todos os nossos dias foram escritos antes de nenhum deles existir. E, Senhor, se hoje a tua filha está conosco aqui, eu sou grata, Pai, para unir a minha fé à fé dela, para declarar a sua palavra, que nos ensina que o Senhor se fez pobreza para que a gente pudesse ter recurso, para que a gente pudesse ter suprimento daquilo que a gente precisa. Senhor, eu não sei os detalhes que a sua filha está passando, eu não sei os detalhes que a Juliana está passando, Senhor, mas eu clamo nessa hora, para que a tua vontade, boa, perfeita e agradável, se manifeste na vida dela. Senhor, há muitas coisas que nós precisamos aprender para que a gente possa viver a abundância financeira que o Senhor sonhou. Isso envolve, Pai, desde render a Ti tudo que nós temos, a nossa própria vida integralmente, como também a aprender a administrar o dinheiro. Tua palavra nos ensina a ser bons mordomos, bons administradores. Senhor, eu oro para que de forma integral a Juliana possa provar e ver que o Senhor é bom,
que todo o ensino que ela precisa ter, Pai, sobre aquilo que ela deve render a Ti e sobre os aprendizados que ela precisa ter para gerir ainda melhor a vida financeira dela, Pai. Eu te peço que esse ensino venha com ideias, com estratégias, com portas abertas, Pai, de um trabalho que seja um trabalho digno, um trabalho que cada vez mais possa fazer com que ela avance, abunde, possa, Senhor, honrar os seus compromissos financeiros. Senhor, haja sobre ela clareza, revelação do que precisa fazer e deixar de fazer. Que o nível de fé, Senhor, dela possa aumentar, sabendo que em Ti, se estamos em Cristo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Senhor, que ela possa se ver e se colocar cada vez mais no centro da Tua vontade, porque estando ali, Pai, todas as coisas vão cooperar. Que haja graça do Senhor, discernimento, direcionamento do Teu Espírito, aprendizado prático, sabedoria, e que ela possa, Senhor, provar e ver uma transformação na vida financeira dela, por uma rendição completa a Ti, por entrar no centro da Tua vontade, e por meio disso, poder ver que o Espírito Santo revela para ela o tempo e modo, e ela possa abundar, possa viver uma vida financeira diferente, transformada, que honra o Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Te abençoo, que assim seja, que venham testemunhos, em nome de Jesus. Oi, Ari, sua linda. Ei. E aí, tá bem você? Coisa boa. Ju é minha amiga, lembra da Ju? Acho que eu comentei dela com você. Ah, agora você falando, sim, eu não me lembrava que era a Ju, não me lembrava pelo nome. Oi, Ju, que bom que você tá aqui, tô feliz. Muito bem-vinda. Eu não lembro se eu cheguei a comentar com você da casa, que eu saí, e aí nós pensamos em alugar a casa. Sim. Ela é nova convertida, ela ainda não se batizou, mas ela já aceitou Jesus, ela está indo numa igreja, acho que do lado da casa dela, quase, né? Legal. E aí faz um tempo que ela já está num propósito para encontrar um cantinho para ela, né? E nós estávamos no propósito dessa casa, porque como eu já te contei, sim, essa casa foi uma bênção para mim quando eu fui para lá, né? Eu restaurei meu casamento, foi sim, bem mesmo assim, né? E quando eu ia para essa casa, tinha uma moça que já queria ficar com essa casa. E só pode ser Deus. A mulher não alugou a casa para ela, alugou para mim. Sim. Ela falou assim, olha, eu sei que é de Deus, a dona da casa é cristã, tudo. Ela falou assim, tem uma moça, mas eu vou alugar para você. E foi bem, são os 2 anos que eu morei nessa casa, agora eu estou na minha casinha. Maravilhoso, né? Glória a Deus. Tempos de eu vir para cá, para minha casa, eu já estava conversando com essa minha amiga, com a Ju, e eu falava, Ju, aqui foi bênção para mim, eu acredito que vai ser bênção para você também. Amém. Né? Eu acredito muito nisso, vamos orar, vamos pedir para Deus. E aí a gente começou uma oração, ela começou um propósito na igreja dela, tal. Sim. Quando eu fui me mudar, a gente se mudou, eu conversei com a dona da casa, ela falou assim, olha, aquela moça que eu ia alugar, mas você alugou, ela voltou e ela falou que quando você saísse, que era para eu avisá-la, porque ela quer mudar para essa casa, é o sonho dela vir para essa casa. Então, assim, eu vou falar com ela. Caso ela não queira, aí eu coloco a sua amiga na fila. Eu falei, tudo bem, sim, Ju, vamos continuar em oração, tal. Amém. Aí a minha mãe veio aqui em casa o fim de semana e falou assim, olha, Ari, a casa já está alugada, o dono da casa pediu para eu te avisar, a menina vai ficar com a casa, ela pediu para pintar a casa toda de branco, nananana, enfim, já está alugada. Ok. Meu coração, né? Na hora. Falar isso com a Ju, e eu falava, Deus, eu queria uma maneira de falar com ela para ela não se chatear, para ela não questionar a Deus, porque o que Deus estiver preparando, se a gente entra em questionamento, né? Se a gente fica triste, ansioso, com medo, sai totalmente fora do propósito, né? Sim. E aí conversei com ela, falei, aí ela falou que ficou um pouco triste e tal, quando foi no outro dia de manhã, essa semana, eu acordei e aí algo falou no meu coração, sabe aquele medo querendo entrar? E eu falei assim, ai, sim, meu Deus, eu não quero deixar esse medo entrar, porque eu sei que Deus não foi essa casa, mas eu sei que Deus está preparando o melhor para ela. E aí mandei uma mensagem, Ju, não me deixa saber notícias suas, me fala se você tá bem, se você tá com medo, se você tá triste, porque eu tô começando a ficar angustiada, mas eu não quero ficar angustiada. Eu quero me sentir bem, eu quero ficar feliz, sim, porque eu sei que se você fosse para essa casa, é de Deus. E se você não foi, é de Deus. Porque se você orou, se você fez propósito, é Deus. Não pode ser Deus. Todas as coisas cooperam.
eu fiquei tristinha, mas eu não tô questionando, porque eu sei que eu tava no propósito, então eu sei que o não também é de Deus, tal. Amém. Falei, amém, fiquei em paz. Hoje, 6 horas, a dona da casa me mandou uma mensagem, Ariana, a menina desistiu da casa, sua amiga ainda quer ficar com a casa? Senhor Jesus. É Não me tão maravilhoso. a menina desistiu. Ela tinha pedido para pintar a casa toda de branco. O dono da casa já estava lá, já estava tudo arrumado para ela entrar. Hoje ela desistiu da casa. Maravilhoso, meu Deus. Olha isso. Olha isso, E é gente, assim, uma que casa coisa que maravilhosa. é um aluguel assim que é inacreditável para qualquer pessoa, ninguém acredita. Quando eu fui para aquela casa, todo mundo falava: não, não é possível, é mentira, isso não existe, essa casa não Que coisa existe. As linda. pessoas iam olhar a casa para falar: gente, é bênção, só pode ser Sim, bênção. sim. E a dona da casa falou para mim: daqui você só vai sair para sua casa própria. E Amém. foi, Que sabe coisa assim, foi. maravilhosa. Então eu acredito que é muita bênção. Eu falei para Juju, a gente precisa de glorificar o nome do Senhor, a gente Total, precisa de falar como confiar nele é importante, né? E eu totalmente. senti ontem no meu coração, não sei se foi ontem ou anteontem, manda mensagem para Ju, eu falei, Ju, por favor, não vamos sair do propósito, por mais que a resposta foi não, vamos confiar que foi um não de Isso. Deus, e eu acho que isso foi a chave para hoje a gente ter recebido essa boa notícia, né? Total, que coisa linda, assim, ó. É isso, eu falo Que demais. maravilhoso. Beijo, Glória a fala Deus. também, Ju, abre o microfone. Me conta, Gil, que coisa linda é essa? Rapaz, Cami, tudo bem? Rapaz, tô bem, e você? Ai, tô bem, tudo bem. Eu falei pra Ari, eu tô sem até o que falar. Eu tô muito Tá emocionada. radiante, né? É Que Deus coisa na minha vida mesmo. Foi bênção. maravilhoso isso. É muito lindo, né? E, a gente conversando, e ela, Ju, me fala como que você tá? Minha mãe também. Ju, não fica Sim, triste, Deus vai abrir uma porta melhor e maior, se não for sim, essa. E eu falei assim: "Não, mãe, eu fiquei triste porque eu estava no propósito, né, orando, jejuando, sim. pedindo a Deus, né, clamando mesmo, porque é uma coisa que eu preciso, né, não só porque eu quero, eu Sim, preciso". sim. E Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Que coisa Ai, linda. eu 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 fico tô muito sem feliz, palavras. muito feliz. E olha que coisa interessante esse testemunho. Esse é um exemplo da adoração no lugar certo. Se eu adoro a estrutura, eu me apego. Poxa, mas eu acreditei tanto que Deus falou que ia ser ali. Eu criei tanto que Deus estava lá. Se eu ficasse Sim, preso aqui, eu não estaria na adoração que é, bom, se a minha vida é dele, se eu estou na mão dele, todas as coisas vão cooperar. É isso. sim. Quando você tomou essa decisão que você manteve, e não está dizendo que o coração não pode entristecer, nós somos seres humanos. Ainda que entristecer Uhum, o Senhor em nome de Jesus, eu creio, eu saio desse lugar. Eu não vou me apegar à estrutura. Eu não vou adorar a sim. estrutura, a forma com que eu acreditei, a minha verdade. Eu vou para o centro da sua vontade. O Senhor é meu Deus, o Senhor é meu amigo. Se eu estou em ti, todas as coisas vão cooperar. Isso. E aí o milagre manifesta. Porque Deus quer. Por que Deus trabalha assim com a gente? É porque interessa a Deus o modelar da nossa vida. Acima de tudo, assim, ó. Deus sabe que nós precisamos de uma casa. Então, certamente Ele quer dar. Mas acima da casa é uma experiência como essa. Uma experiência como Sim. essa que você teve com Deus, ninguém tira de você. E é de experiência em experiência, de relacionamento em relacionamento com Deus, que eu vou formando uma fé nele sólida, na rocha, inabalável. Aí Uhum. pode passar o vento que for, pode vir outra circunstância. A palavra como a palavra diz, traga à memória aquilo que traz esperança. Em outros momentos você vai lembrar, poxa, mas aquele dia eu não me apeguei à estrutura, eu não me apeguei ao que eu achava que era verdade, eu me apeguei ao Senhor independente e eu vi que Ele é Deus. Essa experiência vai formando Sim, uma fé ainda maior. Glória a Deus. Que coisa exatamente. linda. Deus é Maravilhoso, fiel. maravilhoso. Ah, Deus é fiel. E você vai ver isso se manifestar os demais aspectos da sua vida financeira, como nós oramos. E você vai testemunhar de novo em nome de Jesus. Eu Amém? creio, amém. Muito Amém. Em nome de obrigada, Jesus. Glória a Cami. Deus Deus, glória a abençoe. Deus. Amém. Deus Glória a abençoe. Deus. Glória a Deus. Amém. E eu abençoo todos vocês que estão aqui ao vivo e você que está vendo essa gravação. Que o Senhor também te derrame sobre você essa bênção. Toda vez que a gente ouve um testemunho, há uma unção liberada ali. Captura isso para você. Nós liberamos aqui uma unção que ela não é nossa, ela é do nosso Deus Altíssimo. E se você neste momento assistiu a esta gravação, saiba, não é à toa. Então captura
creia no teu coração. E depois, testemunha também, se você puder. Seja testemunhar aqui com a gente de alguma forma, ou aonde você for, que a experiência que você tiver com o Senhor seja um instrumento, um canal, para que várias outras pessoas à sua volta, no seu trabalho, na sua família, conheçam que o nosso Deus, Ele é vivo, Ele é real. Amém? Em nome de Jesus, te abençoo, que haja graça sobre a sua vida, saúde, que o Senhor te faça prosperar, te faça conhecer segredos do Espírito Santo de Deus dentro de você, que o Espírito Santo de Deus revele segredos dele dentro de você, e que isso modele tudo quanto você pensa, sente e faz, em nome de Jesus. Amém? Um beijo, ótima semana para nós, tamo junto e misturado. Valeu, beijo, beijo, beijo. Nos vemos semana que vem, convide um amigo, uma amiga, traz a galera para cá. Beijo.